Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel e vocês estão aqui para os 5 motivos de Chelsea 3, Wolverhampton 1, em um jogo que nos trouxe um resultado bom, mas eu quero deixar muito claro aqui que eu não quero nada de oba-oba com esse resultado. Hat-trick histórico, recorde do Palmer, que se tornou o jogador da história do Chelsea com mais hat-tricks na Premier League, passando Lampard, Drogba e Hasselbank. Né? Ele também se tornou o primeiro jogador a marcar 3 hat-tricks em um primeiro tempo na Premier League, isso em toda a história do campeonato, né? Na era moderna da Premier League, não só do Chelsea. Né? Então, cara, isso é ótimo, isso é fantástico, mas eu não quero oba-oba. Por quê? Porque o Wolverhampton é muito fraco, gente. O Wolverhampton é um time muito fraco, cara. Tipo assim, antes de entrar nas análises e tal, e nos motivos, né? Que hoje voltamos com gráficos, hein? O time do Wolverhampton é um time que você vê, né? O Wolverhampton sem o Arias. E aí me permita a tangente, enquanto tricolor, né? Enquanto tricolor, a Ilha do Chelsea aqui vai ficar um pouco de lado por 2 minutos aqui. Ilha do Flusão no ar. A minha opinião enquanto tricolor sobre o John Arias no Palmeiras, tá? Decepcionante. Meio assim, a gente fica aqui enquanto tricolor uma cara de otário, porque, nossa, é o sonho dele, ir pra Europa, sonho esse que durou 6 meses. Eu, particularmente, defendi ele ir pro Wolverhampton. Eu, particularmente, não execrei o cara, não reclamei tanto, assim, fico triste, claro, mas eu entendi. Agora, a decisão de ir pro Palmeiras é muito complicada, né? É uma decisão que a gente fica aqui, enquanto tricolor, se olhando com uma cara de gol contra. E é aquilo, eu acho que é um baque também para a gestão do Mário Bittencourt, que mais uma vez fica com cara de tacho. Mais uma vez a gente perde uma figura de relevância histórica para o nosso time e a gente fica sem saber o que fazer, né? É aquilo, será que o Nino vem? Será que é possível? Né? Enfim, muito questionável. Não acho que seja uma traição do Arias, não acho que seja uma incrível crocodilagem. Realmente, ele falou num pronunciamento meio meia bomba dele, e realmente não é errado, né? O futebol é uma coisa dinâmica, as coisas mudam muito rápido. Mas é aquilo, se a gente está falando de palavras, se a gente está falando de compromisso e sentimento, essas coisas meio que precisam ser honradas, né? E de novo, enquanto uma gestão futebolística, o Fluminense foi feito completamente de otário pelo Arias, que se dependesse dele, teria deixado o Fluminense na janela do meio do ano de 2024, enquanto a gente estava amargando no fundo da zona de abaixamento depois do caos que o Fernando Diniz deixou pro Fluminense. Enfim, fim da tangente aqui, de volta ao Ilha do Chelsea. Eu repito, não quero nada de oba-oba, não quero nada de caramba, ai meu Deus, é a 4ª vitória seguida do Rocinho na Premier League, esquece a Copa da Liga, foda-se o que aconteceu com o Arsenal. Cara, gente, eu já falei isso em outros momentos e eu repito, outros treinadores do Chelsea já começaram muito bem também, entendeu? A gente viu o Potter começando muito bem. Mais atrás, um caso mais antigo, Felipão, até outro dia era o técnico com a sequência inicial invicta no Chelsea mais longa. Preciso dizer o que aconteceu com esses dois?
Fora outros técnicos também que começaram mais devagar, mais calminho, né? Um começo mais humilde e depois engrenou. Calma. E eu peço calma porque é aquilo. A gente tem tido bons resultados, a gente tem tido atuações até interessantes em alguns momentos, eu já vou entrar na parte da análise aqui. Mas, gente, olha o calendário do Chelsea. Olha o que espera a gente de março para frente. Não só na Premier League, mas quando você leva em consideração também a FA Cup, a gente naturalmente passando do Hull City, eu imagino que seja o natural, né? E o mata-mata na Champions. Você, tipo assim, eu não sei se tá tudo bem assim não, cara. Entendeu? Eu pontuei isso contra o West Ham e eu acho que é de novo uma situação que se repete, né? Contra a Napoli também. O Chelsea fazendo um jogo de dois tempos. O primeiro tempo do Chelsea hoje, já entrando na análise, o primeiro tempo do Chelsea hoje, ele é bom, ele não é bombástico, ele não é fantástico, ele não é revolucionário, mas o Chelsea abre um 3-0 contundente contra o Wolverhampton e no segundo a gente assim, a gente para, a gente desliga, quase. O primeiro motivo da nossa vitória, tentando aqui, né, vamos voltar aqui com o esquema que a gente fazia antes, é o Palmer. Não tem como falar de outro jogador num jogo que a gente ganha de 3-1 com o hat-trick dele e a gente não citar o Palmer como grande destaque da partida hoje. É aquilo, 2 gols de pênalti, ele não tem nada a ver com isso. São pênaltis, 2 muito bobos do Wolverhampton, que para mim reforça esse meu pedido de não vamos entrar em clima de oba-oba, porque você vê, cara, o quão baixo é o nível do Wolverhampton pelo estado mental desses caras de fazerem pênaltis como eles fizeram hoje. O primeiro pênalti é ridículo. João Pedro estava apontado para a linha do escanteio, para a bandeirinha do escanteio. O segundo pênalti, que é questionável se foi, né, pênalti mesmo ou não, eu vi gente falando que o empurrão continua para dentro da área. Eu, particularmente, tenho as minhas dúvidas com relação ao segundo pênalti, mas os dois lances são muito bobos. Fora o lance do segundo tempo também, do José Sá, que para mim eu achei pênalti. Eu achei uma displicência tremenda do José Sá levantar a perna e deixar a perna no João Pedro, num lance que o próprio João Pedro já nem estava indo disputar, porque o José Sá já estava com a bola recolhida. Mas é aquilo, já estava 3-0, não tem também por que ficar chorando por conta de um pênalti daqueles. Mas, importante pontuar isso. Né? Voltando a falar do Palmer, fez o dele, mas fora isso, eu não tenho muito o que falar dele. A atuação dele passa muito pelos gols hoje, sabe? Ele bate os pênaltis, converte as chances, ótimo. O terceiro gol é um gol bonito, aí beleza, uma jogada bem trabalhada que ele participa desde o começo, uma boa movimentação dele com o Cucurella, com o Enzo, numa finalização bonita, ótimo, eu gostei de ver, eu achei interessante, mas do contrário, não tem muito o que falar do Palmer não. Fechou 60 minutos ali, foi substituído e o Chelsea tirou o pé. Completamente tirou o pé no segundo tempo. Tivemos uma pequena falha técnica aqui, porque eu fui interrompido pela Defesa Civil emitindo um alerta de chuva forte no Rio de Janeiro. Eu vou cortar aqui toda a parte do segundo motivo. Partindo para o segundo motivo, Marc Cucurella, que eu achei que foi bem, e eu vou elogiar ele aqui, eu vou elogiar a atuação do Cucurella especificamente, mas eu acho que ela é mais um alerta do que necessariamente um grande mérito, um grande louro para o Cucurella colher,
porque assim, ele foi o nosso melhor ponta esquerda. Assim, o Cucurella hoje, né, a gente viu a escalação, eu pensei que fosse ser o Pedro Neto na esquerda, o Palmer na direita e o Gusto dando amplitude no lado direito. Mas não, a gente viu o Cucurella dando amplitude pela esquerda, o Palmer e o Enzo ali dividindo a faixa central, ali brincando um pouco mais pela esquerda, enquanto o Pedro Neto dava amplitude pelo lado direito. E assim, o Cucurella foi muito bem, deu assistência para o terceiro gol do Palmer, num lance que, de novo, foi bem bonito, foi uma jogada bem construída, uma troca ali, uma movimentação interessante entre ele, Palmer e Enzo, show de bola. Ofensivamente, Cucurella foi bem de novo também, defensivamente também, né? Claro, jogador como o Cucurella, mesma coisa vale para o Caicedo, joga muito em termos de quantidade de jogos, minutagem. Então é natural que a gente tenha oscilações dele ali no nível físico. Então é bom ver o Cucurella tendo o rendimento que ele tem tido aqui ultimamente. Né? Eu achei que contra o Arsenal também, eu não pontuei isso no meu pós-jogo contra o Arsenal, mas eu achei que o Cucurella foi bem também. Né? Eu fui injusto de não pontuar ele. Eu falei do João Pedro, mas não falei do Cucurella. Né? Hoje, de novo, ele também faz uma boa partida, sendo decisivo na frente ofensiva. E, cara, é um jogador que eu pago pau pra caralho. Eu acho ele muito bom. Eu acho ele um lateral completo. Que o Chelsea tem muita sorte de ter um jogador como o Cucurella. A verdade é essa, não tem muito pão de correr, não. E aí, partindo pro próximo motivo, eu queria falar do Andrei. Da atuação do Andrei Santos, que eu achei muito bem ali junto com o Caicedo. Eu acho que, assim, eu tô citando especificamente o Andrei, mas eu acho que o trio de meio campo do Chelsea hoje foi muito bem. Enzo, Andrei e Caicedo fizeram ótimas partidas. Eu acho que é uma dinâmica para a gente levar em consideração daqui para frente. Eu não gosto muito de analisar o Chelsea enquanto um time de futebol hoje em dia. Para mim, a gente tem que olhar sobre uma ótica financeira, mas tentando fazer esse exercício, eu acho que assim, o Andrei Santos tem sido um jogador muito bom, uma grande adição ao elenco do Chelsea, especialmente sob o comando do Rossini, que obviamente conhece muito bem ele do tempo dele no Strasbourg. Agora, eu citei 3 pontos positivos, faltam 2, e eu lamento para você que gosta de comemorar todas as vitórias, e ai meu Deus, o Chelsea é o melhor time do mundo, e caramba, a gente vai ganhar a Champions League, mas eu preciso falar de 2 problemas seríssimos da partida do Chelsea hoje, que eu já vou falar um em sequência, que é o Pedro Neto e o nosso segundo tempo. Primeiro, para falar do Pedro Neto. Jogo horroroso dele de novo. O que o Pedro Neto está fazendo sob o comando do Rossini é uma tremenda sacanagem, assim. O Pedro Neto, desde que o Maresca foi demitido, tem sido outro jogador. É um jogador que eu defendo, eu acho ele importante, mas ele, sob o comando do Rossini, na minha visão, parece não ter se adaptado. É lamentável, assim, é mais um jogo em que hoje, cara, ele parecia não conseguir jogar futebol. Não ganhou uma para cima do lateral do Wolverhampton. Esse time frágil do Wolverhampton e o Pedro Neto não conseguiu capitalizar. Na lei mais básica do futebol, na lei mais básica da humanidade, eu me arrisco a dizer, que é a lei do ex, ele não consegue capitalizar. Um jogo muito abaixo do Pedro Neto, muito. Eu falei do Cucurella, que o Cucurella foi o nosso melhor ponta esquerda, nosso melhor ponta hoje, o Cucurella. Assim, dando uma aula pro Pedro Neto de como oferecer perigo no lado do campo. Tanto que o Cucurella consegue assistência e o Pedro Neto não conseguia ganhar no mano a mano do lateral do Wolverhampton.
bizarro, assim, não tem o que falar. O que o Pedro Neto tem jogado, a queda de rendimento dele nos últimos 2 meses é, assim, papo de estudo de caso. É muito preocupante, assim, para mim, ver essa queda de rendimento dele, que é um jogador que eu acho importante pra gente, e assim, as alternativas não são muito boas, não. A gente não viu o Estevão hoje, e a outra alternativa era o Garnacho, que é outro também que hoje, meu divino. Eu não vou citar ele aqui no gráfico, não vou citar ele aqui nos 5 motivos pelo nosso resultado de hoje, mas outro jogo, assim, que o Garnacho quase passa, assim, despercebido, mas a gente percebe o quão abaixo ele é em relação ao resto do time. Enfim, né, eu queria falar agora do segundo tempo. Eu comentei no começo da análise que o Chelsea tem tido essa questão recorrente sob o comando do Rossenior de todo jogo é um jogo de 2 tempos. Pra gente aqui. Todo jogo o Chelsea tem normalmente um primeiro tempo ruim e um segundo tempo melhor. Foi assim contra a Napoli, foi assim contra o West Ham, foi assim contra o Arsenal no jogo da ida da Copa da Liga, e hoje também foi isso. Só que o contrário, né? A gente faz um primeiro tempo bom e um segundo tempo em que a gente, assim, tirou o pé. 3-0 no placar, foda-se. Nos acomodamos. A mesma coisa aconteceu também contra o Crystal Palace. A mesma coisa aconteceu contra o Arsenal no jogo da volta. Eu não consigo entender, francamente, por que a gente com o Rossenior tem essa dificuldade de manter um nível consistente de atuação por 70 minutos de futebol. Não tô nem falando de 90, 70. A gente tem que fazer um tempo bom e um tempo merda. Não importa qual dos dois é qual, mas um tempo tem que ser bom e o outro tem que ser fraco. Ou a gente começa muito bem e acomoda, ou a gente começa muito mal e tem que correr depois. Correr atrás depois da pica, do resultado. É algo para se questionar, cara. É algo para se questionar. As substituições hoje, meu amigo, cara, o Palmer saiu, tudo bem, beleza, não vou nem reclamar muito disso. Reclamo do Estevão não ter jogado, não ter entrado. Pra mim não tem sentido, pra mim não tem porquê, mas ok, né? O que eu posso fazer? Aparentemente o Estevão tem que ser protegido, gente. Caramba, se ele jogar contra o Wolverhampton, o que será do Estevão? O que será da integridade física dele? Será que ele sobrevive? Será que a gente não vai ter que amputar a perna dele se ele jogar contra o Wolverhampton? Caramba! Poxa, meu Deus! Mas olha, só queria pontuar também, no final do jogo, a gente teve o desserviço de ver o trio de ataque. Pedro Neto, Delap e Garnacho. Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu. Mano, isso aí é terrorismo. Isso é terrorismo, cara. Isso aí, assim, isso é um atentado contra o bom futebol. De verdade, cara, aí teve, tipo assim, teve um lance que o Delap chutou, aí o goleiro defende, no outro o Pedro Neto chuta também e erra. Tipo assim, caralho, que coisa horrível, cara. Eu falei do Garnacho, né? O Garnacho totalmente nulo hoje, totalmente ineficiente, bizarro. Pedro Neto também, não conseguindo fazer nada. O Delap entra no lugar do João Pedro. Pra quê? Né? Pra quê? Tipo, não fez nada. Enfim, gente. É isso. É isso. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu peço perdão
pelo meu sumiço nesses últimos 2, 3 dias. Para quem me acompanha no meu perfil mais pessoal, né, sabe que eu estou passando por umas mudanças, né, encerrei uns ciclos profissionais aí, então, sendo bem sincero, de quarta, quinta e sexta foram dias que eu não estava muito com cabeça aqui para o Chelsea, né? Mas agora estamos de volta. Terça-feira tem jogo contra o Leeds, então vocês podem esperar na segunda-feira um pré-jogo. Imagino que amanhã também algum vídeo reagindo a notícias ou talvez outros conteúdos que eu tenho em mente. Deixo aqui o QR Code para participar do nosso grupo de WhatsApp do Ilha do Chelsea, né? E inclusive nesse tópico de novos conteúdos, fiquem atentos no Instagram, fiquem atentos no grupo de WhatsApp também, quem faz parte, que eu gostaria de testar coisas novas, né, aqui para o YouTube, para o Instagram, enfim. É isso, pessoal. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Peço para vocês deixarem o like, compartilharem o vídeo com os amigos e se inscreverem aqui no Ilha do Chelsea para esse vídeo e outros sobre o maior de Londres. Então até amanhã ou segunda-feira sem falta para um próximo vídeo. Um abraço e tchau!